relatório paralelo da CPMI apresentado pela direita vai surtir algum efeito? Paulo Papini. Comentário rápido, infelizmente não. Queria falar o contrário, mas não vai. Esse pessoal passou já do ponto da decência, de ter o menor apreço possível ao direito. Obrigado, Paulo. Laudelino. Nós vimos durante toda a evolução da CPMI quem era a relatora. Não tem surpresa nenhuma. Todo mundo viu. Esse relatório é compatível com o que a gente viu. A gente não pode esquecer, e eu faço questão de não falar muito dela, essa é uma CPMI do Pacheco e do Lira. Foram eles que construíram essa composição, já buscando esse resultado. Então, ela nada mais fez do que a vocação dela, para os aliados, para os seus amigos. Então, a gente não pode errar o alvo. Meu alvo não vai ser a dona Grana lá que o rapaz falou. Meu alvo é o Pacheco e o Lira, que trabalharam para o governo para que isso acontecesse. Se você não tivesse apuração nenhuma e utilizasse esse momento de CPMI, que é um instrumento de minoria, porque você tem que pensar o seguinte, o Estado tem seus órgãos de controle, seus órgãos de polícia, seus órgãos do judiciário. Quando isso falha, foi criado um instrumento de CPMI para que você pudesse fazer uma investigação paralela e realimentar as estruturas de Estado com uma nova investigação a partir de uma certa isenção que vem da minoria, que é fora do governo. Então o governo sequestrou esse instrumento, colocou o seu pessoal lá para que não investigasse. Então houve um evento, né? Eles usaram esse evento politicamente e depois trabalharam para que ele não fosse investigado. Tirem suas conclusões. Você acha que, Laudelino, como mencionou o Marcos Feliciano, de certa forma a direita saiu vitoriosa de alguma forma? Sim, porque na CPMI a gente conheceu outros deputados, conhecemos melhor várias pessoas que estavam ali lutando. O CPMI é muito utilizado, esse CPI pela esquerda, para projeção. Eles querem aparecer para sua base, aparecer para os seus aliados. Mas isso também serve para a gente conhecer não só os nossos inimigos, mas os nossos aliados. Porque você vê muito claramente ali quem é quem. Você vê, teve aquele deputado ontem que deu um tapa no celular, que voou o celular, acertou a cabeça da tigresa lá e tal. Sabia quem era esse cara. E a gente está vendo quem é o sujeito. Mais um que a gente conheceu. Serve para isso também. Agora, se a direita sai fortalecida, sai um pouco. O relatório vai ter algum efeito? Eu acho que nenhum. Depende do judiciário. Quais os efeitos que poderiam ter o relatório da CPMI, por exemplo? O que poderia acontecer? Tivemos meses de investigação, mas no final, o que gera isso? Qual que é a consequência prática do... A gente conversou, debateu, não, você que é mentiroso, não, você que mente, você que é grana, você que é gama. Isso vai depois para o Ministério Público, e o relatório ele tem que conter evidências do que ele está afirmando. Então, quando ele vai lá, teoricamente, está indiciando alguém, ele tem que ir acompanhado das evidências para o Ministério Público dar sequência e fazer acusação ou não, tal. Então, como essa CPI, a da Covid, todas essas que a esquerda está fazendo, elas não são acompanhadas de evidência, ela serve para criar uma narrativa, alimentar a imprensa durante meses e você ir desgastando a imagem de algumas pessoas. Só serve para isso, né? Por isso que o Dino não foi lá, senão ele ia desgastar a imagem dele. E fica por isso mesmo, né? Então as ilegalidades ficam por isso mesmo. Então a CPMI também entrega sem evidências. A da Covid entregaram um HD lá cheio de coisa. O Ministério Público falou assim, cara, esse HD não tem nada. Eu preciso de inteligência nessa entrega. Eu preciso que tenha aqui, olha, esse aqui é o relatório, a evidência está no arquivo no diretório tal, esse outro arquivo no diretório tal, esse outro aqui tal, esse aqui é a composição, toma aí. Não, o cara entregou um HD lá, com trocentas coisas dentro, tá aí. Pega aí, foi pro lixo. Entendi, tá certo. Obrigado, Laudelino. Max Cardoso. Paulo, infelizmente não vai ter efeito, infelizmente, porque isso é um jogo de cena, né? Isso é um jogo combinado. Na verdade, o Laudelino falou muito bem, acho que ele resumiu muito bem a situação. Desde o início dessa CPMI, o objetivo era um só: você conseguir ligar de alguma forma os protestos do 8 de janeiro com Jair Messias Bolsonaro. Esse era o único objetivo. Lisiane foi colocada lá para isso, né? Toda essa CPMI foi armada para conseguir isso. Era só isso que eles queriam.
E ficou claro nesse relatório, porque você vê, é artificialmente colocado o nome do Bolsonaro. Não tem testemunha acusando o Bolsonaro de nada, ele não foi chamado para depor, ele é artificialmente colocado. Por quê? Porque esse era o objetivo da CPMI desde o começo. E você comentou da questão de se a direita sai fortalecida, eu vejo de uma maneira muito limitada, eu acho mais internamente do que externamente, porque a cobertura que a grande mídia faz da CPMI não vai mostrar o que você vê nas redes sociais. A gente tem que se lembrar disso. Aqui, o nosso alcance ele acaba sendo limitado. Por quê? Porque eles mesmos limitam, né, o nosso alcance. Você não tem ainda mídias de alcance em massa mostrando ali o que de fato aconteceu ali quando os deputados mostraram a contradição, né, dos deputados governistas, mostram ali as mentiras que foram colocadas na CPMI. Isso não vai para o Jornal Nacional, isso não vai para nenhum grande jornal da televisão aberta, então não vai chegar na maioria das pessoas. É importante também a gente ter essa noção, mas como internamente, sim, acho que fortaleceu, acho que inclusive muita gente que estava desanimada, muita gente que estava meio sem esperança, até porque ouvindo tudo que era falado na grande mídia, ao ver, né, o que aconteceu na CPMI, eu, pelo menos, foi a minha impressão pessoal, eu percebi que muita gente reacendeu aquela chama, né, de falar, não, realmente é pura narrativa o que eles estão querendo inventar, não tem nenhum fundamento. Entendi. Você acha que, acho que foi, se não me engano, foi o Marcos Feliciano também que falou, ou foi o, não lembro exatamente, acho que foi ele. Você acha que houve um recuo também daquela narrativa de terrorismo por causa dos recentes acontecimentos lá na faixa de Gaza? Vocês sentiram isso? Com certeza, isso, e também pelo próprio decorrer da CPMI, porque não foi mostrado as imagens. As imagens depois, primeiro não liberava de jeito nenhum, aí depois, não, na verdade elas sempre foram, elas já estavam apagadas, então não tinha, mesmo que eu quisesse, não tinha como liberar. Aí também teve o depoimento de G. Dias, ou seja, a própria CPMI enfraqueceu essa narrativa. Se tivessem deixado quieto, se nunca tivesse existido a CPMI, até hoje essa narrativa estaria mais forte. Óbvio que a situação do Hamas ficou muito claro, né? Botou um foco muito grande. O que é terrorismo de verdade? E aí é óbvio, diante da realidade, uma narrativa artificial como essa, ela cai. Né? E sobre o Laudelino comentou da Elisiane Gama, ela agora acabou seus 15 minutos de fama, né? Ela vai voltar a ser abóbora.